Bom dia, pessoal, tudo bem? Peço desculpa por ter sumido, né? Mas eu precisei resolver algumas coisas, mas estamos aqui de volta, né, com o nosso Café com Cristo, e hoje vamos levar de base o nosso Manual da Salvação, nossa Bíblia Sagrada, né? E hoje eu queria falar o tema com vocês, é sobre restauração, misericórdia e verdade, tá? É um tema que ele é muito interessante e o Espírito Santo me levou lá no livro de Salmos 85, que eu queria estar fazendo esse estudo junto com vocês, baseado nesse salmo, tá? Lá no Salmo 85, vamos lá ler comigo, do versículo 1 ao versículo 3. Ele fala o seguinte... Meu óculos quebrou aqui, pessoal, mas daqui a pouco eu conserto. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste todo o ardor da tua ira, né? Então, só até aí por enquanto, até o versículo 3. Até aqui, Deus ele já mostrou a sua bondade no passado, né? Ele mostrou o favor da tua terra, o Senhor mostrou que restaurou a sorte de Jacó, né? Então, tudo isso Deus mostrou. O salmista ele começa lembrando que Deus já fez muita coisa, né? Que Deus já deu restauração, já deu misericórdia, né? E mostra também que antes de pedirmos algo a Deus, nós precisamos lembrar do que Ele já fez. Por quê? Porque às vezes a gente lembra de pedir, mas a gente não lembra de agradecer. A gente lembra que queremos receber, mas a gente não lembra que já recebeu e que Deus já fez milagres, que Deus já operou milagres, que Deus já operou bondade, que Deus já operou misericórdia, né? Então nós esquecemos de agradecer, né? O que Deus já fez por nós, porque Ele já fez muita coisa. Deus tirou o povo, libertou o povo lá do Egito, né? E era um povo difícil. Esse povo, nós somos um povo difícil, né? Nós somos um povo reclamão. A gente lembra em reclamar porque Deus não me deu, né? Porque eu venho pedindo e Deus não me deu. E aí a gente não lembra de agradecer pelo que já recebeu, né? E Deus tirou esse povo, que era um povo difícil, que era um povo reclamão, que era um povo desobediente, lá da terra, libertou eles lá do Egito, né? Perdoou toda a iniquidade dele, retirou toda a ira, né? E por quê? Porque Deus ele é bondoso. Aí vem a questão, a fé ela só é fortalecida quando nós lembramos do que Deus já fez por nós. Quando a gente é grato pelo que Ele já fez. Aí a nossa fé começa a ser fortalecida. Por quê? Porque aí vem a questão da recordação. Nós conseguimos lembrar, vivenciar o que já foi feito. Aí a nossa oração começa a mudar de rumo. A gente começa a agradecer pelo que já foi feito, né? Não somente pedir. Aí ainda lá nesse mesmo texto, em Salmos 85, agora no versículo 4, o povo reconhece que precisa dessa restauração, né? Ele fala o seguinte: torna-nos a trazer, ó Deus, nossa salvação e faz cessar a tua ira sobre nós, né? A partir daí, Deus começa a agir na vida do povo. Por quê? Porque eles começam a reconhecer que precisam dessa restauração, né? E começa a pedir para que Deus não fique irado com eles para sempre, né? E é uma oração sincera. Então, as coisas elas passam a mudar quando você entrega uma oração sincera a Deus, que você começa a pedir: Senhor, eu preciso que não fique irado comigo, que perdoe as minhas iniquidades e que cesse a tua ira sobre mim,
entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é justo. Ele é misericordioso, e quando você ora, e ora com fé, e ora, e é uma oração sincera, ele recebe, né? Ele recebe. E nós sabemos, né? E esse povo sabe que só Deus pode trazer vida novamente. E quando eu falo vida, não é só essa vida que você tem de respirar, de andar, de falar. Não é isso. É uma vida com qualidade, de sentir a alegria no seu coração, de sentir que está preenchido, né? E isso nós só temos com avivamento. E tem momento nas nossas vidas que mesmo que nós estejamos buscando, a gente precisa de avivamento espiritual. A gente precisa do avivamento espiritual para com a família, de um avivamento para com a igreja, de um avivamento para com a nação, entendeu? E a gente precisa apresentar a Deus uma oração de arrependimento e de clamor por renovo. E é isso que o texto nos ensina. Aí vamos continuar lá no texto, no Salmo 85, agora versículo 8 e 9. Fala assim, ó: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que temem, para que a glória habite em nossa terra, né? Aqui fala de confiança na resposta de Deus, né? O salmista não apenas ora, não apenas ora, ele espera ouvir a resposta de Deus, né? O texto é bem claro. O salmista, além de orar, ele espera ouvir, né? E aí, a confiança de que a salvação está próxima. Você acredita que sua salvação está próxima? Você tem buscado essa salvação? Então, assim, o salmista nesse texto, ele crê que Deus falará de paz a seu povo. A oração dele é tão sincera que ele crê. Mas e aí, nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer dizer? Sabe por quê? Porque assim, às vezes nós buscamos a Deus, mas nós só queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Porque muitas vezes o não de Deus dói. O não de Deus, ele é muito dolorido, né? E aí, nós estamos dispostos? Você está disposto a ouvir o que ele quer te dizer de verdade? Porque a gente só cresce espiritualmente, nós só temos esse avivamento espiritualmente quando nós passamos a ouvir o que Deus quer nos dizer, né? E a obedecer, né? Então, assim, e a obedecer. E como nós ouvimos? Nós ouvimos quando nós estamos dispostos, nós damos espaço para que o Espírito Santo fale com a gente. Quando a gente pede essa intimidade com Deus, quando nós buscamos essa intimidade, que nós temos a certeza que Ele vai falar com a gente, né? Então, assim, nós temos que estar preparado para ouvir o que Deus quer dizer, tirar o nosso ego, o nosso eu, né? Deixar o nosso eu de lado, deixar o que eu quero de lado e começar a ouvir o que Deus quer. Porque às vezes o que Deus quer é diferente do que eu quero. E você pode ter a certeza do que o que Deus quer para sua vida é muito melhor do que o que você quer, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Aí a promessa, ela é gloriosa. Essa passagem é uma das mais profundas e poéticas, né? Que eu acho. É quando Deus restaura e Ele faz um ambiente onde a misericórdia e a verdade elas andam junto, aonde a justiça e a paz elas andam junto, elas andam lado a lado, elas se unem, elas se fundem até quase se tornar uma só. Né? Então, por isso eu falo para vocês que é uma passagem poética. Olha lá o que fala lá no versículo 10 ao versículo 13. Fala o seguinte: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará na terra e a justiça olhará desde os céus, né? Também o Senhor dará
o que é bom à nossa terra, dará o seu fruto, a justiça irá diante dele e nos porá no caminho de suas pisadas, né? Então, vocês entendem que a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz, elas se unem, elas andam juntas nesse texto. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, que é um texto poético, né? Lá, esses Salmos 85, porque é bem claro a questão da justiça, né? Isso se cumpre plenamente em Jesus Cristo, onde a justiça de Deus e o amor pelos pecadores se encontraram lá na cruz, né? Então, assim, quando a gente fala de misericórdia e verdade, de justiça e de paz, nos remete ao sacrifício de Deus, né? À morte de Jesus Cristo, aonde ele foi ofertado como um cordeiro por mim, por você, pelo aquele povo lá que foi liberto do Egito, aquele povo difícil, que não mudou muita coisa, que continua sendo o povo difícil, que sou eu, que é você, que são as pessoas que nós conhecemos, né? Então isso se cumpre em Jesus Cristo, onde a justiça de Deus, né, e o amor por todos os pecadores se encontraram lá na cruz. Então a promessa ela se cumpriu, a promessa ela é gloriosa. Foi aonde houve a união das virtudes divinas. E isso, pessoal, nos faz lembrar o que Deus já fez, né? O que Deus já fez, que foi tanto, que é difícil de você enumerar, né? O sacrifício que Deus já fez por nós, né? Eu, por um exemplo, não daria um filho meu para morrer por alguém que eu não conheço, para morrer por outra pessoa, e mesmo que eu conhecesse, ainda assim eu não daria, e Deus deu, né? Deus faz lembrar de todos esses sacrifícios, nos leva também a aumentar o nosso clamor por restauração, mas é um clamor que ele tem que ser feito com humildade, com sinceridade, né? Então, nos faz lembrar em aumentar o grau desse clamor, porque conforme o grau desse clamor ele aumenta, né? A confiança em Deus também aumenta, e aí é quando Deus te responde, e você precisa estar preparado para ouvir a resposta de Deus, largar o seu super ego e ouvir o que Deus quer te falar, né? E aí é quando você aprende a confiar em Deus. A partir do momento em que você aprende a confiar em Deus, né? Deus te responde com o quê? Com paz. Você vai sentir uma paz, você vai sentir que está preenchido de uma forma tão grande, sabe? Que você não vai conseguir explicar, entendeu? E aí, esse texto, ele nos ensina tudo isso, a esperar a manifestação da glória de Deus em nossa história, certo? Então, é isso que nos leva a esse texto. E aí a justiça diante de Deus nos porá nos caminhos dele, nas pisadas deles. Nós vamos andar por onde ele andou, pisar em cima das pegadas dele, né? Então, assim, se você sente que você precisa de restauração, se a sua casa, se a sua fé, se o seu ministério precisa de um sopro, clame como o salmista clamou. Coloque o seu joelho e clame. Fala com Deus, sabe? E esteja preparado para a resposta de Deus. Começa a clamar, começa a pedir por restauração, começa a pedir por salvação, entendeu? Começa a clamar, mas que seja um clamor com humildade, que seja um clamor que seja real, que venha do coração. Abra os seus ouvidos e que você esteja realmente disposto a ouvir a resposta de Deus, porque com certeza a resposta de Deus é muito melhor do que a sua resposta, do que você quer para a sua vida, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, hein? Pessoal,
Muito obrigada e fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada.